caixão não tem gaveta. É o que costumam dizer pra gente quando querem dizer que dessa vida a gente não leva nada. Mas eu tenho uma estante, e se vocês me permitirem, eu quero dividir alguns itens dela com vocês. Essa xícara foi um presente do meu avô para minha bisavó, de Dia das Mães, quando ele ainda era uma criança. E para mim é uma delícia imaginar o meu avô num papel que não é de avô, porque para mim ele tinha nascido assim. Mas ele já foi uma criança e escreveu uma história inteira antes que eu fosse sequer um plano. Essa máquina de escrever ficava no escritório dos meus avós e quando eu ia para a cidade deles passar férias, era onde eu me sentava para escrever aleatoriedades, não sei exatamente o quê. Mas nunca imaginei naquela época que escrever seria parte da minha profissão décadas depois. O Belchior, talhado pelas mãos de um artesão cearense, me lembram de onde eu vim. Meu pai é cearense, sou filha de pai cearense, morro de orgulho disso. Belchior foi o primeiro show que eu fui na minha vida quando criança, um grande privilégio, com os meus pais, e é a música que eu ouço quando eu estou precisando me resgatar. Essa xícara foi do enxoval dos meus bisavós. E eu gosto de imaginar que tipo de conversas aconteciam ao redor da mesa quando o chá era servido nelas. Essas cerâmicas meio tortinhas, meio estranhas, foram feitas pela mão da minha mãe, quando ela estava aprendendo ainda a fazer a cerâmica, e me lembra da beleza do processo. Se fossem perfeitas, talvez elas não estariam aí. E essa jabuticabeira que vocês estão vendo nesse prato, ela ficava num terreno onde mais tarde seria erguido o prédio, onde eu e meu marido compraríamos o nosso primeiro apartamento e começaríamos a escrever a nossa história. Estou falando de decoração. Quando a gente fragmenta essa palavra, a gente tem decoração. E aí eu pergunto, quem foi que decorou a casa de vocês? Foi um decorador? Com o coração de quem? Porque decorar é muito mais do que colocar coração, é colocar a alma, é contar história através dos objetos. E falando em história, eu já morei aqui bem pertinho, em Balneário Camboriú, durante 8 anos. E eu fui uma adolescente em Balneário Camboriú, então vocês devem imaginar, eu tenho bastante história para contar. E eu voltei recentemente com meu marido e meu filho, com muitas histórias para dividir, querendo mostrar aquelas lembranças que eu tinha. E foi muito difícil contar histórias mostrando lugares, porque a casa do meu melhor amigo, onde eu estudava inglês, o posto que era ponto de encontro, tudo virou prédio. E é uma pena, né? Esse é um fenômeno que não está acontecendo só em Balneário, está acontecendo em muitas cidades em crescimento. Estão literalmente enterrando as nossas memórias. E que ao enterrar as nossas memórias, a gente está perdendo aquela chance preciosa de, numa esquina qualquer, se deparar com aquele lugar que já foi palco de tantas histórias especiais e sentir nostalgia. Nostalgia é um sentimento muito poderoso. Que eu sei que muita gente não sabe se ele é bom, se ele é ruim, mas ele é muito poderoso mesmo. Ele tem. A gente nunca sente nostalgia de um momento que não foi feliz, que não estava em paz, um momento de afeto. É esse momento que a gente volta com a nostalgia. E esse sentimento nos ajuda a continuar perseguindo, né, essa coisa esse propósito e esse pertencimento pela vida. E eu não sou a única defensora da nostalgia. A nostalgia já foi alvo de muitos e muitos estudos, e ela é capaz de aumentar a nossa sensação de bem-estar, a nossa positividade, a nossa jovialidade. A nostalgia aumenta a nossa inspiração, a nossa criatividade. Ela é tão, tão, tão poderosa que ela é capaz de reduzir a nossa percepção de dor física. Eu nunca vi disso. O que os olhos não veem, o coração não sente. E eu acho que todo mundo já ouviu essa frase. E é exatamente isso. O que os olhos não veem, o coração não sente. E com as nossas memórias ficando cada vez mais exclusivamente na nossa memória, a gente está tendo pouca margem para ser surpreendido por aquele sentimento arrebatador que vem diante de um contato visual com alguém ou alguma pessoa. Porque hoje é assim, a casa está velha, destrói, faz prédio. Riscou, furou, lascou, joga fora, compra outro. A gente tem muito fácil acesso às coisas hoje e nessa a gente às vezes esquece que talvez a gente esteja deixando para trás a única coisa, a última coisa que sobrou de uma história. A gente vive como se a nossa memória fosse eterna, como se a nossa capacidade de armazenamento fosse infinita. A gente nem revela mais foto.
E a gente vai se arrepender disso. E não vai demorar. Em tempos de hiperestimulação mental, de overdose de informação, a verdade é que sozinho a gente está conseguindo cada vez menos armazenar as nossas histórias. O apagamento da história não acontece só quando queimam bibliotecas e museus. Acontece também com o nosso desinteresse com as coisas que estão ao nosso redor. Que histórias dignas de serem contadas não estão atrás do cuco da casa da avó, daquele quadro na entrada do restaurante favorito, na estante dos tios. Se hoje a história do mundo é contada, é porque pessoas perguntaram e pessoas souberam responder. E tem objetos que são a própria história. A roda, a lâmpada, o fósforo, o smartphone não são meros objetos, eles são revoluções. Existe uma história por trás de cada coisa que nos rodeia. Esse tênis, por exemplo, que eu estou, ajudou a revolucionar os tênis de corrida, para sempre. Na minha cozinha tem uma cadeira, que o nome dela é Chesca, a cadeira tem nome. Ela foi desenhada há quase 100 anos e ela foi uma revolução também no mobiliário, porque o autor desse projeto foi o primeiro a usar aço em cadeiras e poltronas, através do insight que teve olhando para um objeto. Andando de bicicleta, ele olhou, pera, se entortaram o aço a ponto de fazer um guidão, eu posso fazer uma cadeira. E assim ele revolucionou a área dele. Se a história do mundo e a nossa própria história está nos objetos, está nas coisas, por que a gente não começa a prestar mais atenção nessas histórias ao invés do estado de conservação deles? A gente anda muito sedento por perfeição, a gente está muito autocentrado. E a gente esquece que perfeição é a ausência de história. A única coisa que eu conheço que é perfeita é uma coisa que nunca foi tocada. Um objeto que está em perfeito estado, ele ainda nem saiu da fábrica. Um carro impecável, sem nenhum risco, sem nenhuma sujeira, ele é um carro 0 quilômetro. Não levou ninguém para lugar nenhum. Que histórias as coisas perfeitas estão nos contando? Se eu perguntar para vocês, se alguém aqui tem uma roupa, um perfume, uma louça, que só usa, está lá guardadinha para ocasiões especiais. Levanta a mão quem tem alguma coisa especial guardada. E como é que é especial se ela está guardada? O que vocês viveram com essa coisa especial? Não sei se vocês conhecem uma técnica japonesa chamada kintsugi, que é uma técnica de restauração de cerâmicas do século XV, que era para restaurar cerâmicas com ouro. Então, aqueles cacos que, teoricamente, iam para o lixo, não servem mais para nada, eles se transformam num objeto mais bonito, com mais valor e com muito mais história. Então, gente, esse é um convite para a gente assumir o risco de quebrar as nossas cerâmicas, para que a gente coloque as coisas mais especiais que a gente tem nos nossos dias mais banais, nos dias mais ordinários. Porque, com muita certeza, eu não tenho bola de cristal, mas eu arrisco dizer que eu tenho certeza que as coisas que mais vão deixar saudade para a gente são as coisas que acontecem nos dias banais. E que sorte, que privilégio poder, diante do contato visual com alguma coisa, sentir toda aquela emoção de novo daquele dia que ficou para trás e que a gente não vai mais viver. Mas sobrou alguma coisa para fazer a gente lembrar daquela história. E se a gente prestar um pouco mais de atenção à forma com que a gente se relaciona com os objetos, com as coisas à nossa volta, eu arrisco dizer que também é um exercício de consumo consciente. Porque se a gente fizer as perguntas do porquê que essa coisa está entrando aqui, por que eu quero trocar, por que eu estou comprando isso, esse objeto tem potencial para contar história para além da minha existência? E é para que a história continue a ser contada que a tendência lançada na próxima Feira de Milão realmente não me interessa. Eu vou continuar decorando com o meu coração, colocando na minha casa e à minha volta objetos que me façam lembrar de histórias que eu jamais quero esquecer. Porque caixão pode até não ter gaveta, mas assim como eu, os meus filhos e netos terão estantes. Obrigada.